Bom, pessoal, estamos aqui para mais uma aula, né? Hoje nós vamos tratar sobre a litosfera, né? Mas os conteúdos de vocês, o resumo está nos grupos e as atividades serão postadas hoje à tarde, tá bom? Bom, antes de falar sobre litosfera, vamos falar sobre as camadas que formam, ou as esferas que formam o nosso planeta e tornam possível a existência da biosfera. Nós estamos percebendo aqui três camadas. A litosfera, que é a camada rochosa sólida da Terra, né, onde nós estamos situados sobre ela. Nós temos a hidrosfera, que é o conjunto de todas as águas que existem no nosso planeta, nos rios, oceanos, mares, lagos, lençol freático e até mesmo da chuva, compõem a hidrosfera. E temos a atmosfera, que é a camada de gases que envolve o nosso planeta. Essas três esferas juntas vão dar origem à biosfera, que é todo e qualquer local do nosso planeta em que existe vida, nós caracterizamos como biosfera. Tá? Aqui eu tenho esse círculozinho aqui que vai nos mostrar claramente que a biosfera, só é possível existir biosfera com a atmosfera, está aqui parte da atmosfera, com a hidrosfera e a litosfera. Então a intersecção dessas três esferas possibilita a existência de vida. Se eu tirar um desses elementos, se eu tirar, aliás, uma dessas esferas, eu não permitiria a existência de vida. Sem a água nós não teríamos vida, sem a litosfera, sem a atmosfera, que isso é um assunto que vamos estudar depois, né? As importâncias da nossa atmosfera para a existência de vida no nosso planeta, que são várias, e a litosfera, tá bom? Bom, falando sobre a estrutura que formam o nosso planeta, nós temos as três camadas que formam a estrutura do nosso planeta. Aí não são as esferas, são as camadas que formam a estrutura do nosso planeta. Nós temos a litosfera, que é essa partezinha bem fininha aqui que a gente está vendo. Nós temos o manto, formado pelo magma. A litosfera ou crosta terrestre é a única camada rochosa sólida do nosso planeta. E nós temos o núcleo que dizem os cientistas, alguns defendem a ideia de que ele também é sólido devido à pressão, mas nós temos aí as três camadas e o núcleo que a gente não se sabe qual realmente o estado dele, né? O manto é formado por magma, né, que são os elementos minerais e rochas que estão derretidos lá, né, em forma pastosa. Temos a litosfera, que é essa partezinha fininha aqui, que nós estamos vendo aqui, ó, mal dá para identificar. Para a gente ter uma noção de tamanho, a litosfera ela tem uma espessura média de 5 a 70 quilômetros de espessura, ou seja, de largura, ao passo em que o nosso planeta, ele, de uma ponta a outra, aqui de cima, se eu cortar por dentro, né, não é fazendo um círculo, é tirar reto por dentro, eu vou ter 12.700 quilômetros, mais um pouquinho de 12.700 quilômetros. Então, o diâmetro e o raio da Terra tem 3.350, 70 quilômetros, 40 quilômetros, mais ou menos isso. E, consequentemente, nós vamos ter 12.000 quilômetros de uma ponta a outra. Então, se a gente imaginar, a litosfera é uma casquinha bem fininha, né? A única essa parte sólida, né, que com o processo de formação do nosso planeta, essa parte de fora esfriou e solidificou, né? O magma esfriou e solidificou e formou essa casquinha que forma o nosso planeta, tá? Então, para a gente ter uma noção de como é fina a litosfera acompanhado com a Terra, vamos comparar com o ovo. A casca do ovo ela é muito fina para o tamanho do ovo, né? Para a espessura do ovo. Então, a casca do ovo é uma pelezinha para o tamanho do ovo, não é verdade? Então, assim, a litosfera também seria uma casquinha bem fininha comparada com a espessura do nosso planeta, tá bom? Com o diâmetro e com o raio do nosso planeta, tá certo, gente? Então, dentro dessas três camadas, essa litosfera ela não é toda fechadinha como a casca do ovo. Ela é dividida em partes, né? Ela é dividida em fragmentos ou porções ou partes que a gente vai chamar de placas tectônicas, certo? Então, para a gente voltar, vamos adiantar um pouquinho aqui, para a gente entender melhor isso aqui. Então, aqui eu tenho a litosfera,
com continentes e oceanos. Vocês percebam que eu tenho essas linhas azulzinhas e amarelas e vermelhas. Essas linhas aqui são os limites das placas tectônicas, certo? Porque a litosfera ela não é fechadinha, tá? Ela é quebrada, rachada, dividida em grandes porções de um pedaço que nós chamamos de placas tectônicas. Essas placas tectônicas, elas significam que a litosfera, essas placas tectônicas estão sobre um magma que está presente, que forma o manto da Terra, que não é sólido, está em estado pastoso. Então, as placas tectônicas e os continentes estão flutuando em cima dessa lava, desse magma que compõe o manto, tá certo? Aqui eu tenho as placas tectônicas, elas têm movimentos convergentes e movimentos divergentes. O que seria isso? Movimentos convergentes, quando as placas tectônicas estão representadas nesse desenho aqui, onde você pode ter algum exemplo aqui, a Cordilheira dos Andes, as montanhas rochosas, foram cadeias de montanhas formadas pelo encontro de placas tectônicas por movimentos convergentes. Eu posso pegar um exemplo bem conhecido nosso aqui, que é o Oceano Atlântico. Aqui eu tenho o Oceano Atlântico, ele foi formado por um movimento divergente entre as placas tectônicas, representado por essa figura aqui. Então, quando as placas tectônicas se encontram, nós temos movimentos convergentes que dão origem às cadeias de montanhas. Quando as placas tectônicas se afastam, nós temos movimentos divergentes, que no nosso caso aqui, separou a América do Sul da África e deu origem ao Oceano Atlântico. Esses movimentos divergentes e convergentes das placas tectônicas, acontece porque as placas estão flutuando sobre o manto. Então, esses movimentos, ao longo de milhões de anos, eles fizeram a separação do chamado continente único, que era conhecido como Pangeia, né? Que é chamado hoje como Pangeia. Quem era o Pangeia? Era um bloco continental que existia no nosso planeta, denominado de Pangeia. E a partir desse movimento dessas placas tectônicas que foi fragmentando e separando esse continente único, Pangeia, que deu origem aos continentes que nós temos presentes hoje. Esses pontinhos vermelhos aí, vocês vão ver como sendo locais de incidências de erupções vulcânicas e de abalos sísmicos, ou seja, tremores, terremotos. Não é? Então, os vermelhos e amarelos aqui vão estar representando os locais de encontro das placas tectônicas e também locais onde existe intensidades sísmicas elevadas, ou seja, grandes terremotos e erupções vulcânicas em atividade. Percebam que a maior parte dos grandes tremores de terra e dos vulcões em atividades estão no limite dessas placas tectônicas, porque, como representado aqui, no limite das placas, nós temos a possibilidade do magma sair de dentro, né, e o choque provocar os tremores de terra. Não querendo dizer que no Brasil, porque todo e qualquer local do planeta vai ter abalos sísmicos, né? Esses abalos sísmicos têm diversos fatores que podem ocasionar, mas em qualquer lugar do planeta nós vamos ter tremores de terra que podem ser percebidos ou não por nós. O Brasil tem uma certa estabilidade tectônica, porque nós estamos aqui mais ou menos no centro da placa sul-americana, que impede a ocorrência, ou dificulta a ocorrência de grandes terremotos. Olha, no Brasil existe sim terremotos, agora em grande intensidade, como nas áreas de encontro de placas tectônicas representadas neste mapa, perceba que nós não temos isso aqui não, tá? A gente pode perceber também que a teoria da deriva continental, que é que os continentes há milhões de anos estavam juntos, né, no chamado Pangeia, e que com o processo de separação e movimentação dessas placas tectônicas, os continentes se separaram e deram origem, que hoje nós temos a América, né, África, Europa aqui, Ásia, Oceania e aqui embaixo a Antártida. Esses 3 continentes foram originários da separação desse bloco único de rochoso e que foi resultado do movimento dessas placas tectônicas. Alguns
Um alemão, ele que formula essa teoria da deriva continental, ele, baseado em alguns argumentos em que fortaleceram essa teoria, que vocês perceberem que a América do Sul, né, da placa sul-africana aqui, né, nós estamos em placa sul-africana, está em contato com a placa sul-americana, que é onde está o Brasil. Perceba que se eu juntar aqui as duas placas, se eu puxar o Brasil para cá, ele vai se encaixar como um quebra-cabeça aqui no continente africano. Então, o encaixe da América do Sul, né, com o continente africano, né, ou seja, se eu juntar essas duas placas tectônicas, né, esses dois continentes, dessas duas placas, sul-africana e sul-americana, nós vamos ter um encaixe perfeito. Um outro argumento é que nós temos tipos de rochas, né, ou estrutura geológica semelhantes em diversos locais, né, separados hoje pelos oceanos. E até fósseis de animais e também de vegetais que estão presentes nos diversos continentes, justificando que há milhões de anos atrás esses continentes estiveram juntos. Né? Então, milhões de anos atrás nós estávamos assim, hoje nós estamos assim, resultado do movimento de separação das placas tectônicas. Atividade está postando mais tarde.